Sei que você em casa gosta, que é mitos e verdades sobre pílula anticoncepcional. Vamos lá, tudo bom? Vou receber... Oi, Pamela. Seja bem-vinda. Aqui a doutora Ana Carolina, ginecologista. E esse é um assunto que rende, né, doutora? Esse é um assunto que gera muitas dúvidas, há muitos mitos sobre o uso do anticoncepcional. Exatamente. O anticoncepcional ele é sempre abordado em consultas ginecológicas por vários motivos, tanto pelos efeitos de contracepção também, como o que a gente chama que é o off-label, que são tratamentos alternativos. Por exemplo, existem meninas que usam anticoncepcional para tratar acne, para melhorar outros aspectos também, não só como anticoncepcional. Por exemplo, uma dismenorreia, que é uma cólica forte, algum tipo de sangramento maior. Então, o anticoncepcional sempre é um tema presente nas consultas. O anticoncepcional é o método contraceptivo mais utilizado? Sim, hoje em dia a gente tem o anticoncepcional como tanto a pílula quanto também o DIU como um método alternativo para anticoncepção, né? Existem também as pacientes que preferem usar métodos de barreira, que são a camisinha feminina também, a masculina, né? E são opções, são alternativos. O DIU também é uma opção de contracepção, mas hoje nós vamos focar mais na parte oral, né? Na pílula oral. Sim. No anticoncepcional, que é realmente um método contraceptivo, ele não previne doenças sexualmente transmissíveis, né? Isso é só a camisinha que faz, mas ele pode sim te auxiliar não só como um método contraceptivo, mas também com outros benefícios, e nós iremos falar sobre eles durante esta pauta. Vamos colocar na tela então o primeiro mito ou verdade. Vamos lá, vamos ver. Cigarro não prejudica a ação das pílulas, mas provoca intercorrências. É mito ou verdade? É verdade. O que acontece? O cigarro, ele tem várias substâncias tóxicas, né? Então, entre elas a nicotina, que pode degradar um pouco a quantidade de estrogênio, mas principalmente aumentar os fatores trombogênicos. Então, a associação pílula mais anticoncepcional é uma bomba atômica, Pamela. A qualquer momento, essa paciente pode desenvolver uma trombose, uma intercorrência como infarto, derrame. Então, a gente tem sempre que tomar orientação com o médico, né? Se a paciente é tabagista, existem métodos alternativos para essa menina. Não é uma opção, então, para quem é tabagista, o uso do anticoncepcional? De jeito nenhum. Você recomendaria outro método contraceptivo, então? Outro método ou a pílula de baixa dose, que a gente considera o progestagênico isolado, uma forma mais segura do que o estrogênio associado, que é o anticoncepcional oral combinado. Então, quando se diz que existem intercorrências, são várias. O ideal seria que essa mulher parasse de fumar. Claro, né? Sem dúvida alguma. Mas a gente sabe que é difícil, que é complicado a gente dar essa orientação e de um momento para outro ela já conseguir o sucesso de parar o tabagismo. Então, a pílula tem que ser sempre avaliada, usar as pílulas de progestagênicos ou métodos que a gente considera de barreira ou mesmo o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Então, o cigarro, ele não interfere na eficácia da pílula, mas ele... aumenta as intercorrências. Aumenta os problemas que você pode vir a ter. Como que a pílula ela atua no nosso organismo? O que ela faz, o anticoncepcional? Então, o anticoncepcional, ele contém estrogênio e progesterona nos anticoncepcionais combinados, e também existem aqueles que são isolados, que só existe a progesterona. Então, a gente tem essas duas vertentes da pílula, né? A pílula com progestagênico, ela é menos trombogênica em termos... para aquelas pacientes tabagistas do que a que contém estrogênio. O uso dessa pílula, ele é feito diariamente, com intervalos a cada 21 dias, 24 ou continuamente. Tem pacientes que preferem, que optam por tomar continuamente. Tem pacientes que ficam 6 meses, 4 meses sem menstruar. É uma opção também. Pode? Pode, com segurança. Mas pode haver algum tipo de escape ou... Pode, isso é muito comum. Né? É muito comum quando estende, faz esse regime que a gente chama de estendido, que é uso contínuo da pílula. Então, isso, a escolha desse método de interromper ou não interromper, tem a ver com o tipo de pílula ou todas podem
ser de uso contínuo ou intervalado? A maioria pode ser contínua, só que sempre prescritas pelo médico. Por quê? Cada paciente tem um perfil. Existem as pacientes hipertensas que não vão poder usar pílulas com estrogênio, por exemplo, as pacientes com diabetes, com colesterol ou alteração bioquímica importante, que a gente tem que individualizar essa mulher e saber qual a pílula que seria mais indicado para ela, porque nem todas as pílulas são iguais. Entendi. Hoje existem no mercado as pílulas que não passam pela metabolização hepática, que é um fator também mais natural para o organismo, porque a gente sabe que a pílula contendo estrogênio e progestagênico, ela é feita em laboratório, então ela não é uma pílula bioidêntica. Mas essas pílulas que não sofrem a metabolização hepática, elas têm uma chance menor de intercorrências para paciente. Então, por isso que é importante buscar um profissional e escolher a pílula de acordo com o seu perfil. Exatamente. Né? A pílula feita para você. Vamos então para o próximo mito e verdade na tela. E se você tiver alguma dúvida, envie para a gente no @VocêBonitaTV no nosso Instagram, que nós iremos responder ao vivo. A infertilidade pode ser causada pelo uso contínuo do anticoncepcional? Isso é um mito ou uma verdade? É um mito. É um mito. O anticoncepcional, ele não causa infertilidade, muito pelo contrário. Na verdade, o anticoncepcional, ele até melhora a fertilidade em algumas pacientes. Mas, de forma geral, para a gente entender, não vai existir a diminuição da fertilidade a longo prazo, porque isso é o medo da paciente. Sim. Que se ela toma 5, 7, 10 anos, quando ela parar, ela não vai conseguir engravidar. Mas, se isso acontecer, não foi em decorrência do anticoncepcional. Não há nenhum risco, então. Ainda provou que isso aconteça. E pode ser que demore mais para essa mulher que tomou anticoncepcional por um longo período para engravidar? É muito raro acontecer a demora da ovulação. Algumas pílulas que, na verdade, anticoncepcionais injetáveis, que seriam dados de 3 em 3 meses, às vezes eles demorariam um pouco mais para voltar à ovulação. No máximo, em 9 meses, a paciente volta a ovular. Agora, as pílulas orais, elas voltam a ovulação logo no mês seguinte. Então, a maioria das pacientes já promove a ovulação no mês que parar a cartela. Sim, é rápido. É bem rápido. Eu achava mesmo que demorava, que o uso contínuo da pílula demorava um tempão para engravidar depois. Mas não demora e não leva à infertilidade de forma nenhuma. Então tá respondido, isso é um mito, nós não precisamos ter medo de usar o anticoncepcional por essa razão. Exatamente. Perfeito. Próximo mito e verdade na tela. Preciso trocar a marca das pílulas de tempos em tempos. Isso é um mito ou uma verdade? Isso é um mito. Por que é um mito? Porque o anticoncepcional, quando ele está adaptado ao organismo, não há essa necessidade de troca. A menos que a paciente, com o decorrer do tratamento, ela desenvolva alguma intercorrência, por exemplo, sangramentos irregulares, algum desconforto, algum fluxo diferente, a mulher pode optar pela troca, mas não há necessidade que seja feita essa troca de qualquer maneira. O que é esperado de uma pílula quando ela está adaptada ao organismo? Como que essa mulher tem que se sentir? A maioria das pacientes, elas ficam em amenorreia naquele período de uso do anticoncepcional, a menos que seja um intervalo muito inicial. Aqueles 3 primeiros meses de uso do remédio, às vezes é muito comum as intercorrências, por exemplo, o sangramento, um inchaço um pouco maior, deficiência em termos de náuseas com o uso da pílula. Agora, com o passar do tempo, se a paciente se acostumou, nós vamos manter a pílula. Não há essa necessidade de troca. Que ela não está adaptada ao organismo? Quais são os indicativos de que essa pílula não está tão legal assim? Bom, se a paciente tem sangramento demais, se a paciente está tendo cólicas, por exemplo, se ela está usando por aqueles motivos que eu te falei, que é off-label, que não está prescrito ali na bula, mas que nós estamos tratando alguma patologia e a paciente não tem essa melhora, a gente pode pensar em trocar a pílula. Entendi. Bom, eu estou bem curiosa para saber o que seria esta pirâmide aqui ao lado. Eu vou dar um recadinho e já volto para você me contar. Várias pílulas, várias seringas. O que será que é isso, hein? Já volto para responder. Vamos agora revelar o que seria esta ampla torre aqui. O que significa essas pílulas, esses adesivos, essas seringas? O que é isso? O que é isso? São métodos anticonceptivos, Pamela. Por exemplo, o que nós queremos comparar aqui é a quantidade de pílulas que a mulher
usa durante 5 anos, ou de adesivo, ou de anel vaginal, todos esses são métodos anticonceptivos, né? Então, por exemplo, em 5 anos, a mulher tomaria mais ou menos umas 1.800 pílulas. Uau! Isso nesse intervalo. Quase 2.000, muita coisa. Quase 2.000 pílulas e não podemos nos esquecer nunca. Esse que é o problema. Que compromisso que é ser mulher. É um compromisso. 1.800 pílulas em 5 anos. Imagina essa quantidade. Ao passo que o DIU, né? O DIU seria um DIU para esse intervalo de 5 anos, seja ele de cobre ou hormonal, tá? Além disso, nós podemos optar também pelos adesivos. Quando se trata de adesivo, o adesivo ele tem que ser bem colocado, ele tem as interferências do ambiente, por exemplo, em épocas de calor, é mais fácil o descolamento do adesivo. Nós temos que lembrar disso, que ele pode descolar quando você vai para a praia, então às vezes tem que fazer uma troca antes do recomendado, que seria de 1 semana. Mas, em média, em 5 anos, seria por volta de 195 quase 200, adesivos, então. Quase 200. A mesma coisa com o anel vaginal, que é um método que é colocado dentro da vagina e é retirado pela própria mulher, que fica durante 21 dias ou 3 semanas, e ela mesma retira, podendo colocar na sequência. Então na verdade, 65. Quase 200 também. Exatamente, 65. 65 em 5 anos. Em 5 anos, isso. E com relação a injetáveis, que são as injeções mensais, também 65, né, durante esse intervalo de 5 anos, porque a injeção tem que ser aplicada mensalmente. Olha só, então é muita coisa, é o que uma mulher consome ao escolher o seu método contraceptivo. Pílula, quase 2.000 pílulas em 5 anos. E o anticoncepcional, ele foi inventado na década de 60, 70, que ele tomou mais força e conseguiu conquistar o mercado. Mas a primeira pessoa a usar o anticoncepcional foi um homem. Jura? Um homem nos Estados Unidos que fez o uso para se... como se fosse para ser uma cobaia ali naquele momento e poder colocar no mercado americano. Duas feministas muito importantes e milionárias dos Estados Unidos, elas incentivaram que alguns médicos que mexiam mais com essa parte de pesquisa, eles fizessem a busca de um método que promovesse a segurança para essas pacientes terem uma liberdade sexual sem engravidar. E essa técnica foi desenvolvida, só que ninguém queria testar. E quem testou foi um homem. E, inclusive, um homem extremamente católico, que ia todo domingo à missa. Olha só! E aí, sim, ele começou a ser divulgado e propagado nos Estados Unidos na década de 60, ganhando mercado na década de 70. E no decorrer dos anos, a pílula evoluiu muito, né? Hoje muito. Ela traz outros benefícios pra gente. Ela é extremamente segura. Sentem uma melhora melhora no cabelo, no rosto. Ela tem benefícios complementares também, né? Sim, é aquilo que a gente estava comentando de trabalhos off-label, quer dizer, não está na bula, mas é o indicado para o tratamento de alguma coisa. Por exemplo, a pílula é usada para acne, para melhora de oleosidade da pele, do cabelo. Isso acontece de ser indicada hoje em dia por esses motivos também, não só para proteção de gravidez. Muito legal. Aqui nós vemos então que são quase 2.000 pílulas em 5 anos. E o que acontece se eu esquecer de tomar pílula? Hoje esqueci, não tomei. Então tô aqui nos 1.799. O que eu faço? Isso é um problema, gente. Se esquece de tomar a pílula, você tem uma segurança em até 12 horas para tomar 2 pílulas conjuntamente. Ah, mas passou desse intervalo, qual é o recomendado? Recomendado é parar e a gente usa um método de barreira para evitar que você engravide nesse intervalo. Por quê? O efeito anticonceptivo dessa pílula já foi minimizado, já foi, sofreu uma intercorrência pelo esquecimento. Então é muito importante que seja feito o uso correto, o uso diário, que seja lembrado, porque não adianta o médico prescrever e você não usar da forma certa. Sim, né? Claro, sem dúvida alguma. Vamos seguir então com mais um mito e verdade na tela. Vamos colocar? A pílula altera o humor das mulheres? Isso é mito ou verdade? É verdade. É verdade. Altera o humor e a gente tem que pensar como mais uma indicação também off-label. O
que eu quero falar com isso, gente? Eu quero falar que o tratamento também é indicado para as pacientes com disforia, com TPM, tensão pré-menstrual. Existem pacientes que ficam extremamente irritadas, que mudam completamente o humor, que são muito agressivas durante o período pré-menstrual por flutuação hormonal. E o uso da pílula, ela mantém a quantidade hormonal dentro de um parâmetro que vai alterar menos a bioquímica cerebral, levando a uma estabilização do humor. Então diminui a TPM. Na TPM é muito comum que haja uma melhora. Existem casos mais difíceis de tratamento que há necessidade, inclusive, de tratamento com psiquiatra conjuntamente, Pamela. Entendi. Porém, o tratamento com a pílula é indicado para estabilizar o humor dessas mulheres. Existem algumas mulheres que, com o uso do progestágeno isoladamente, às vezes podem também provocar um pouco de labilidade, de alteração em termos de tristeza na mulher. Então, é uma verdade falar que a pílula altera o humor. E a pílula altera a libido? Dependendo da pílula, ela diminui a testosterona livre. E por que isso existe? Porque a pílula, ela vai para o fígado, ela é metabolizada no fígado e ela vai aumentar a produção de uma proteína que pega a testosterona e não deixa essa testosterona agir no tecido. Então, algumas pílulas, elas podem sim diminuir a ação da testosterona, por diminuir a testosterona livre, que a gente fala. Então, tem que ser muito bem individualizado e conversado muito bem com o seu médico antes de iniciar o tratamento com qualquer pílula, porque é muito comum. A menina começa a tomar uma pílula e indica para amiga, para irmã. É verdade, né? Não é, né? Tem que ser individual. Exato. Essa prescrição. A pílula diminui também o fluxo menstrual? Sim. Sim, a pílula diminui bastante o fluxo, é um dos tratamentos alternativos para controlar a cólica, para controlar o fluxo aumentado. Então, ela vai realmente diminuir, porque ela diminui o engrossamento da camada interna. Posso te mostrar? Claro. Olha só. Aqui, ó, a gente tem essa parte rosa bem clarinho, que é o endométrio. Sim. Quando eu tomo a pílula, esse endométrio fica bem fininho. E na pausa da pílula, esse endométrio sangra. Quando eu não tomo a pílula, esse endométrio ele fica espesso, esperando que o neném se aloje ali, que o neném cresça. Como o nosso corpo é incrível, né? É perfeito, é perfeito. Então essa parte diminui aqui, durante o uso da pílula. Essa parte rosa vai diminuir e é por isso que o sangramento é bem menor. Quando a gente faz ultrassom transvaginal, dá pra ver direitinho, né? Que aparece um risquinho branco, uma linha branca, o endométrio, exatamente. Que significa que aqui tá menorzinho. Bem fininho, com o uso da pílula. Então, ela realmente diminui o fluxo menstrual. Muito legal. Vou colocar na tela mais um mito e verdade. Vamos descobrir mais uma curiosidade sobre esse assunto. A pílula pode ser ingerida em horários distintos. Isso é mito ou verdade? Isso é um mito. Não é legal que seja alterado esse horário. Por quê? Porque a metabolização da pílula vai acontecer nesse intervalo dessas 24 horas. Caso você mude os horários, cada dia vai tomar num horário diferente, vai existir quantidades alternadas de hormônios circulantes. E isso pode prejudicar a ação hormonal no organismo e diminuir a eficácia, a eficiência dessa pílula. Tem que ser no mesmo horário ou pode ser no mesmo período? Antes de dormir, quando eu acordo? É legal, essa pergunta sua é muito importante, Pamela. Parece brincadeira, mas às vezes nós, ginecologistas, esquecemos de falar sobre algumas peculiaridades com as pacientes. A pílula, se tomada de manhã, ela vai interferir menos em alguns hormônios. Por exemplo, o GH, o cortisol, e isso vai melhorar a metabolização das pacientes, principalmente as adolescentes. Por isso que o ideal seria que se tomasse de manhã. Ah, mas eu tomo o meu à noite. E é sempre no mesmo horário, rigidamente, não esqueço. Ok, se você está habituado a tomar a sua dessa forma, mantenha assim. Mas um intervalo bom para essa paciente usar seria no período matutino. Olha que interessante, mas as mudanças, como você falou, é importante buscar ajuda médica também. Quando você for trocar de pílula ou trocar de horário, as mudanças podem ocasionar problemas, né? Se a gente não fizer de forma correta. Exato. E também vai depender da adaptação dessa paciente. Às vezes eu acho que a pílula vai ser ideal para ela. Ela toma e ela se sentiu desconfortável, teve náusea, teve dor de cabeça. Então, é possível que essa troca seja feita também. Voltando ao assunto do esquecimento da pílula, que você falou que se esquecermos em 12 horas, a gente dobra a dose, toma 2 pílulas e 2 é o limite, né? Eu não posso tomar 3. Não pode. Não pode, porque se você tomar
3, é sinal que você já esqueceu muito mais que 24 horas. Então, o ideal seria parar essa cartela e começar um novo ciclo menstrual e aí sim reintroduzir a pílula. E buscar uma ajuda profissional nesse caso. Por favor, que as meninas fazem tudo errado. Tem gente que mistura anticoncepcional com pílula de emergência, né? Então é muito confuso para a maioria das pacientes. Certo, nós temos uma perguntinha enviada pra gente pelo @VocêBonitaTV. A pergunta é da Ítala. O anticoncepcional engorda ou causa enjoos e dor de cabeça? Beijos pra você, Ítala. Sua pergunta é excelente. É excelente. E a pergunta da Ítala, ela vem muito a calhar com que nós vamos falar de mitos e verdades também. A pílula, ela pode sim reter líquidos, Pamela. Isso é confundido com ganho de gordura. Tá. Uma coisa é a retenção hídrica, que aumenta números na balança, mas também pode ser perdida com o passar do tempo. Nos 3 primeiros meses, é muito comum que a paciente tenha retenção hídrica. Se ela faz exercícios, se ela se alimenta bem, se ela faz drenagem linfática, talvez ela não perceba essa diferença. Então, em termos de ganho numérico na balança, a paciente pode perceber essa diferença. Com relação ao enjoo, tem que ser muito bem individualizado, Pamela, porque se a pílula está causando enjoo na paciente, ela pode ser que não seja a mais adequada para aquele momento. A gente tem que pensar em fazer a troca dessa substância contida na pílula, porque o ideal é que ela não provoque enjoos. E nem dor de cabeça. Mas ela pode provocar. E nem dor de cabeça. Inclusive, a dor de cabeça é um fator bem comprido que a gente pode falar depois, mas a dor de cabeça com aura, que é uma dor de cabeça que tem sintomas prévios, ela é totalmente indicativa de que a paciente não pode usar estrogênio. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Se for uma dor de cabeça comum, ok, ela mantém a pílula, mas realmente existe essa piora e ela tem que conversar com o seu ginecologista. Entendi. Então, pílula não engorda, mas pode fazer com que você retenha mais líquido, por isso que todo mundo fala, pílula engorda. Exatamente. Porque você fica mais inchadinho, mas não é gordura. Não é gordura, mas líquido. É inchaço. Exato. Perfeito. Respondida então a sua pergunta, muito obrigada pela participação. Nós temos mais uma perguntinha, pode colocar na tela, a pergunta da Lilian. Qual que é a diferença do estradiol para o etinilestradiol? Etinilestradiol. E quais situações eles são indicados? Então, o estradiol é a substância ativa que age na célula. O etinilestradiol é uma substância presente na pílula, que é feita pela farmácia. Então, é um estradiol que é manipulado, que não é bioidêntico, que não é igual à molécula que eu tenho no meu organismo. Agora, o estradiol, de uma forma genérica, ele é a molécula que o meu organismo produz, que o meu ovário, que a minha gordura, que a minha suprarrenal também produz. Então, ele é a substância que vai agir na célula. O etinilestradiol é uma molécula que o laboratório conseguiu fazer para colocar essa pílula em contato com o meu organismo. Entendi. Existe hoje no mercado, existem pílulas com valerato de estradiol, que é a pílula que não passa pela metabolização hepática. Então, existe menos tendência a carrear aquela testosterona que a gente comentou. Então, diminui um pouco menos a libido. Entendi. Perfeito. Respondida então a sua dúvida, mais uma pergunta na tela. Vamos lá, a pergunta da Paula. O anticoncepcional oral tem algum efeito sobre a tireoide ou na medicação da tireoide? Paula, excelente pergunta. Por quê? A medicação da tireoide tem que ser sempre usada de manhã, em jejum, meia hora antes de qualquer alimentação e principalmente de qualquer outro remédio. Sim. Então, tomou o anticoncepcional, eu tenho que pensar que não é para fazer essa medicação conjuntamente, tá? Não posso tomar o anticoncepcional e da tireoide juntos, não. Senão eu vou perder a eficácia do medicamento. Tem que ser primeiro da tireoide e depois o anticoncepcional. E depois, no mínimo de meia hora, que eu vou tomar o anticoncepcional. Agora, ela não altera diretamente a tireoide, Paula. Não altera a tireoide, mas se você não usar de forma correta um medicamento da tireoide junto com a pílula, aí você terá sim uma alteração. Exatamente. Muito bom. E para encerrar esse nosso bate-papo, a bebida alcoólica, ela interfere de alguma forma no uso do anticoncepcional? Ela pode interferir, Pamela, por quê? Porque eu vou tomar álcool, eu vou, às vezes, vomitar, vou me esquecer de tomar a pílula. Então, ela altera nessa condição a ingestão da pílula por si só. Agora, com relação à metabolização, o álcool é metabolizado no fígado. Lembra que nós comentamos que o etinilestradiol, ele vai diretamente para o fígado. E ele vai ser metabolizado ali. Então, eu estou
colaborando para que exista uma sobrecarga hepática, né, aumentando os efeitos tóxicos da medicação e também do álcool. Acaba que diretamente o álcool não vai nem aumentar a quantidade do etilenoestradiol, nem diminuir, só que ele é tóxico e está provocando alterações bioquímicas no órgão, que é o fígado. Entendi. Que maravilha, né? Esse é um assunto que rende muito, né? Muitas dúvidas e é muito importante a informação para que você escolha qual que é o método contraceptivo que mais combina com você, de acordo, é claro, com a prescrição do seu médico. Eu vou deixar aqui o contato da doutora Ana Carolina, que é o @doutora_Ana_Carolina_clínica Fada. É isso? Mesmo. Então, @doutora Ana Carolina _clínica Fada. Muito obrigada pela participação. Pamela. Foi uma delícia, viu? Esse nosso bate-papo. Obrigada. Obrigada.